Shalom, meus amigos, Hernandes aqui mais uma vez, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui nós vamos falar mais um pouco sobre o pregador mirim, Miguel Oliveira, que está sacudindo a internet, não por conta de uma boa pregação, uma boa teologia, ele está sacudindo a internet por conta do seu show de revelação, show de profecias, de línguas estranhas que está mais do que estranha. E nesse vídeo eu quero alertar você sobre o perigo de você estar dando ouvidos para esse tipo de teologia, esse tipo de pregação. Como objeto de análise, nós vamos usar aqui uma entrevista que ele cedeu ao Young Cash, onde ele está falando aqui algumas bobagens, da qual nós queremos pontuar aqui usando a palavra de Deus com relação àquilo que ele está falando. Vamos lá, meu amigo, você já sei que você tá pronto, né? Tá pronto para soltar as granadas aqui do... Vamos lá. Vamos começar falando sobre Judas. Judas é um personagem que a gente fala muito, principalmente aqui no Young Cast, os convidados falam com bastante frequência. E a gente tem um grande enigma sobre Judas, né? Alguns perguntam se Judas ele seria perdoado ou não. Alguns perguntam o que aconteceria se Judas não tivesse tirado a sua própria vida. Qual é a sua análise, Miguel, sobre Judas? É de fato conhecimento de todos que a morte de Judas ela vai algo bem pegajoso. Ela é algo que espanta. A morte de Judas é algo muito estranho, porque Judas, ele é algumas pessoas da nossa atualidade. Ele é o traidor, ele é o traíra, ele é aquele que senta na mesa, mas ele é aquele que trai no escondido, é aquele que te abraça no público e te trai pelas costas. E muitas pessoas sabem que Judas ele foi traído, porque tudo que eu planto eu semeio. Alguém está entendendo que aquilo que eu plantar hoje eu vou colher amanhã. E às vezes, pelaquilo que você faz é aquilo que você vai sofrer. Foi Judas. Judas ele traz Jesus e a morte que traz Judas. Não é o sacerdote que traiu Judas. Foi a morte que traiu ele. Ele traiu Jesus e a morte traiu ele. Ele saiu para se enforcar. O texto diz: e saindo Judas para se enforcar. Só que ele não morreu enforcado. A Bíblia diz que quando ele vai para se enforcar, a corda arrebenta. Nem a corda suportou o peso da traição dele. E quando Judas ele cai, a corda arrebentou. Ele cai pelo penhasco e a Bíblia diz que as suas entranhas saem para fora. Por que as entranhas dele saem para fora? Porque antes dele trair Jesus, ele participa da ceia, ele participa da mesa. Ele come do pão e ele toma do cálice. Jamais o santo pode se misturar com o profano. Aquilo que era santo tem que sair pela barriga de Judas. Então tem algumas pessoas, Yang, que tem que tomar um choque de realidade. Elas vão viver aquilo que ela plantou. Então o Judas, ele foi revelado, mas também o Judas ele foi traído. Judas ele também foi traído. Então isso é uma profundidade muito forte. Inclusive, primeiramente, isso aqui não tem nada de profundidade. A gente pode notar que é um pensamento raso. É um pensamento que ele construiu, ou talvez alguém construiu junto com o Miguel Oliveira para ele falar isso aqui nessa entrevista. Esse pensamento de que Judas foi traído pela morte é um argumento construído fora daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a Bíblia ensina. Não tem nenhuma profundidade nisso. Vamos ao texto bíblico. Olha só o que está escrito no livro de João, capítulo 12, versículos 4, 5 e 6. Olha só. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Mateus capítulo 26, versículos 14 e 15 nos diz: então um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. No livro de Marcos, capítulo 14, versículo 11 diz: então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhe entregar Jesus. A proposta muito alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Os textos bíblicos que nós lemos aqui, todos eles mostram uma característica peculiar de Judas Iscariotes, que era a ganância.
Ele queria ganhar dinheiro. Com essa negociação entre ele e o chefe dos sacerdotes, ele achou que seria um bom negócio para ele. Em outras palavras, Judas fez um trato com os sacerdotes, bem como as outras pessoas que estavam interessadas em acabar com a vida de Jesus, em tirar a vida de Jesus. Judas, em momento algum, faz trato com a morte. Esse pensamento do Miguel Oliveira de dizer que a morte traiu Judas é um pensamento totalmente fora do que a Bíblia nos ensina. É um pensamento vazio, é um pensamento que não tem nenhuma profundidade e nenhuma base bíblica. O que fez Judas tirar sua própria vida foi o remorso, o arrependimento, e ele percebeu que estava fazendo algo errado tarde demais. Foi isso que fez com que Judas tirasse a vida dele, o remorso que ele teve. Ele também foi traído. Então, isso é uma profundidade muito forte. Inclusive, quando a gente fala sobre Judas, a gente fala muito acerca daquelas 30 moedas, né? As 30 moedas. 30 moedas Você de prata. sabia que essas 30 moedas da qual Judas foi, na realidade, vendeu Jesus? Nessa época, a Bíblia diz no livro de Oséias que 30 moedas era o preço de um escravo na época de Oséias. Ou seja, ele quis fazer Jesus de escravo, mas o escravo era ele que estava se vendendo. Uau! Então, Uau. tem pessoas que pensam que vai vender, mas quem está vendendo é ele. Entendeu? Ele está se vendendo. O valor está saindo dele, não da pessoa. O mal que eu quero para você é o mal que retorna para mim. O maior prejudicado é aquele que tenta prejudicar Que tenta o outro. prejudicar. Nisso eu concordo com ele, porque Judas achou mesmo que estaria fazendo um bom negócio. Ele estava tirando vantagem naquilo que ele estava fazendo, de vender Jesus por 30 moedas de prata. Na sua visão, então, tem gente que faz o mal pro outro achando que tá prejudicando o outro, mas ela está... Abrir uma cova contra mim e eles mesmos caíram nela. A raiva do diabo é que ele levanta pessoas para tentar te perseguir, te caluniar. Só que o feitiço ele acaba virando contra o feiticeiro. Deus ele blinda a sua casa, Deus ele blinda a sua família. E toda a raiva do diabo que ele lança sobre você volta para ele e os planos dele são frustrados. Esse é apenas um ponto daquilo que o Miguel Oliveira está pregando por aí. E tem muita gente acreditando, dando ouvidos para ele. Seria bom que as pessoas investigassem um pouco mais as escrituras sagradas, se dessem um pouco mais de importância ao estudo da teologia e parassem de procurar pessoas que estão revelando tudo e parassem de procurar profecias, profetas, show de profecias, show de revelações e começassem a procurar o estudo da palavra de Deus. Nessa entrevista, vocês vão notar, se você assistir o vídeo completo da entrevista, que ele ensaiou juntamente com um apresentador. É uma coisa muito bem padronizada para que os cortes continuassem a ter grandes visualizações. Aqui eu repito que a nossa crítica não é contra a pessoa do Miguel Oliveira. A nossa crítica é com base naquilo que ele está pregando nas igrejas que estão dando oportunidade para ele. Na verdade, os cultos que ele participa é mais um show de revelação, um show de profecias, sem nenhuma profundidade teológica ou bíblica que seja. Se assistiu o vídeo até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva nesse canal, deixa o teu like, ative o sininho das notificações, fique na paz de Cristo e até breve.